Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à apresentação do meu trabalho. Meu nome é Patrícia e eu vou falar para vocês sobre a ferramenta de avaliação do risco de câncer, um novo modelo para estimar a fração de cura em pacientes sob terapia tumoral. Esses são os autores responsáveis pelo projeto. Nessa apresentação, vamos falar sobre a introdução, o modelo, os resultados e a conclusão. O câncer, ele é uma doença que atinge uma parcela significativa da população mundial. De acordo com o Cancer Research UK, houve 17 milhões de novos casos de câncer em 2018 e 9,6 milhões de mortes causadas pela doença no mesmo ano. De acordo com a ONU, o câncer de pulmão sozinho ele é responsável por um número significativo de mortes por câncer, cerca de 1,8 milhões, o que representa 18% do número total de mortes. Tem havido um enorme esforço governamental e de institutos de pesquisa para minimizar as causas do câncer e compreender a eficácia dos tratamentos para a doença. Em análise de sobrevivência, assume-se que o evento de interesse ele sempre vai acontecer, mas tem alguns fatores que podem fazer com que isso não aconteça. Por exemplo, durante o experimento, o paciente ele pode se curar, ele pode falecer de outras doenças ou deixar o estudo. Quando isso acontece, o paciente não pode ser considerado como tendo alcançado o evento de interesse. Mas os modelos de sobrevivência usuais, eles geralmente consideram esses pacientes como informações censuradas. No entanto, tais informações elas desempenham um papel vital para a estimativa correta dos pacientes curados. E esse problema ele pode ser superado incluindo uma fração de cura na modelagem. A fração de cura ela representa os pacientes que não morreram devido ao evento de interesse. E esses modelos eles são chamados de modelos de sobrevivência de longa duração, onde a população é dividida entre indivíduos imunes e não imunes. Assim, os indivíduos imunes eles certamente são censurados durante o experimento, enquanto suscetíveis a falhar não são. Vários modelos foram propostos ao longo dos anos para lidar com dados de longa duração e que possuem fração de cura. Em 52, por exemplo, Bergson e Cade eles introduziram um modelo que considera a existência de dois subgrupos da população. O primeiro é suscetível ao evento de interesse, enquanto o segundo não. Geralmente nos referimos a esse tipo de modelo como um padrão de modelo de mistura. Em 99, Shen ele discutiu a promoção de um modelo de sobrevivência de longo prazo, assumindo que o mecanismo latente de ativação, que leva as chances de um indivíduo tornar-se suscetível ou não ao evento, segue uma distribuição de população. Ambas as distribuições que eu acabei de citar, elas são famílias gerais e elas dependem da escolha de um modelo de linha de base. Em 2017, Ramos considerou a distribuição de Fréchet no modelo de mistura padrão. Além disso, Ramos e Losada em 2017 derivaram uma distribuição Lindley ponderado de longa duração baseado na distribuição introduzida por Gitney em 2011. Nesse trabalho, a gente vai introduzir um novo modelo de taxa de cura, que é denominado de distribuição de Lindley generalizada ponderada de longa duração, ou LGWL, para descrever e estimar a fração de cura em pacientes diagnosticados com câncer de pulmão, como mostra a figura ao lado. Essa distribuição ela considera como linha de base uma distribuição generalizada ponderada de Lindley, ou GWL, proposta por Ramos e Losada em 2017. Os autores eles provaram que a função de risco da distribuição de GWL pode ser diferente e assumir diferentes formatos, como crescente, decrescente, banheira e por aí vai. E essa propriedade ela torna essa distribuição um modelo muito flexível para descrever dados de vida. Por isso, a gente considerou o modelo GWL como linha de base para construir esse novo modelo de sobrevivência de longo prazo. A nova distribuição, a LGWL, ela pode ser usada para descrever a expectativa de vida de pacientes com câncer de pulmão. Além disso, a classe de modelos de longa duração foi considerada para estimar a fração de cura nos dados. Esse é o modelo que foi proposto nesse trabalho. A primeira função é a função de densidade, onde θ igual a π, lambda, alfa e π denota o valor dos parâmetros de interesse. A segunda equação ela representa a função de sobrevivência imprópria do modelo. E a fração de cura ela pode ser obtida dividindo a função de probabilidade pela função de sobrevivência. O procedimento inferencial do modelo ele foi conduzido sob o estimador de máxima verossimilhança, e as equações de verossimilhança são deriváveis e podem ser usadas para atingir as estimativas dos parâmetros. Além disso, a gente fez um estudo de simulação utilizando Monte Carlo, com dados sintéticos, e a gente conseguiu mostrar que a abordagem de estimação proposta nesse estudo ela pode sim ser usada de forma satisfatória para obter as estimativas em problemas reais. Uma amostra dos dados do Atlas do Genoma do Câncer, também conhecido como TCGA, foi utilizada nesse trabalho.
O TCGA é um programa que vem gerando há mais de 12 anos mais de 2,5 petabytes de dados relacionados ao câncer, sob os esforços dos pesquisadores em diferentes campos. Os dados originais eles contêm mais de 11 mil pacientes, com 33 tipos de câncer, onde os 3 principais são o câncer de mama, de rins e o câncer de pulmão. Motivados pela complexidade, o tipo escolhido nesse trabalho foi o adenocarcinoma pulmonar, que é um subtipo de câncer de pulmão que representa mais ou menos 5,72% dos dados. Inicialmente, a base ela tinha 629 pacientes e 8 variáveis relevantes para o estudo. Levando em conta a literatura e após algumas análises descritivas, levou-se em conta que o fator de envelhecimento ele é correlacionado à sobrevivência do câncer. Assim, as variáveis escolhidas como foco nesse estudo foram idade e o tempo de sobrevida. Os pacientes eles têm em média 65 anos de idade e foram segmentados em 2 grupos, pacientes que tiveram câncer até os 70 anos, que é o grupo 0, e pacientes que tiveram a doença com 70 anos ou mais, que é o grupo 1. A média do tempo de sobrevida é de 931 dias, no entanto, o desvio padrão totaliza aproximadamente 892 dias, o que mostra uma alta variabilidade do tempo de sobrevida em geral. O desfecho. Assumindo a sobrevivência do paciente até o final do estudo como evento de interesse, notou-se que, na maioria dos casos, os pacientes conseguem sobreviver ao tratamento do adenocarcinoma pulmonar. Cerca de 62% dos pacientes sobreviveram, porém essa taxa de sobrevivência ainda é considerada baixa em comparação a outros tipos de câncer. Inicialmente, a distribuição LGWL ela foi comparada com outros modelos, como o Kaplan-Meier, a distribuição Weibull de longa duração e o Lindley ponderado de longa duração. O gráfico ele mostra que, a partir dos modelos paramétricos ajustados, observou-se que o LW e o LWL não estão tão próximos do modelo empírico, enquanto o LGWL retornou mais perto das curvas do Kaplan-Meier. E a tabela ela traz informações de A e C para os diferentes modelos aplicados. É possível notar que, embora sutil, a distribuição LGWL ela fornece um melhor ajuste aos dados, uma vez que seus valores de A e C são menores. Um resultado essencial do presente trabalho é que fomos capazes de observar tal comportamento do risco unimodal, enquanto a distribuição Weibull de longa duração não se ajusta a esse tipo de dados. Dessa forma, o modelo proposto é uma ferramenta eficiente para estimar a fração de cura em um ensaio clínico. Na modelagem, deseja-se determinar se a idade influencia no tempo de sobrevivência dos pacientes. Aplicou-se o modelo LGWL sobre os dados e as estimativas de ML, o erro padrão e os intervalos de confiança para os grupos de idade podem ser vistos na tabela. Os resultados eles mostram que é possível estimar a fração de cura, π, relacionada a cada grupo. Uma vez que a fração de cura foi diferente para cada faixa etária, é possível supor que, conforme a idade do paciente progride, a fração de cura tende a aumentar, o que significa que os pacientes mais jovens têm uma probabilidade maior de sobreviver ao câncer de pulmão do que os pacientes mais velhos. Além disso, a partir dos valores estimados nos parâmetros, a gente observa que a taxa de risco tem um comportamento unimodal. Para o grupo mais jovem, o período mais perigoso é próximo a 1,3 anos após o diagnóstico. E para o grupo mais velho, o período de maior risco é após 4 anos do diagnóstico. Uma ferramenta online foi implementada para explorar melhor o potencial de alguns modelos de sobrevivência com fração de cura, explicando o ganho do modelo proposto ao demonstrar sua aplicabilidade na área médica. O link de acesso à ferramenta encontra-se acima da figura apresentada nesse slide. A estrutura desenvolvida ela possui 3 elementos principais: a seleção do modelo de sobrevivência, as informações sobre a fração de cura estimada, os relatórios gráficos sobre a curva de sobrevivência ajustada, o risco instantâneo e o risco relativo entre os grupos de estudo. O gráfico central, esse daqui, mostra que o modelo selecionado se ajusta ao estimador não paramétrico de Kaplan-Meier. Além disso, é possível indicar a qualidade do ajuste no modelo através de obtenção das estimativas pontuais para a sobrevivência dos grupos de idade. Nos gráficos à direita, podemos ver o comportamento geral do risco estimado com base no modelo selecionado. O primeiro gráfico, ele fornece uma visão geral do risco dos grupos ao longo do tempo. Podemos ver quando o risco é máximo, mínimo, quando está crescendo ou diminuindo em cada um dos grupos. Já o segundo gráfico, ele traz a razão de chances por risco relativo entre os grupos, mostrando quando o risco de uma categoria se torna maior ou menor que a outra. Por exemplo, nos primeiros anos de detecção da doença, aqui a partir dos 10 anos de diagnóstico, o grupo mais jovem ele tem mais risco do que o grupo mais velho dos pacientes.
Por fim, a conclusão. O modelo GWL consegue estimar a fração de cura dos pacientes até mesmo após o período observado no estudo, que chamamos de longa duração. Ele mostrou que as chances de sobrevivência do paciente diagnosticado com câncer de pulmão elas podem diminuir ao longo dos anos. Por exemplo, no segundo ano do desenvolvimento da doença, ambos os grupos de idade, os mais jovens e os mais velhos, eles apresentaram uma fração de cura de 80%. No entanto, no 10º ano, o grupo de pacientes com menos de 70 anos apresenta uma taxa de 40%, enquanto o grupo de idosos apresenta uma fração de cura de apenas 20%. Com base nas frações de cura estimadas, após 14 anos de disseminação do câncer de pulmão, o grupo de pacientes com menos de 70 anos de idade teve uma fração de cura de 0,32, o que significa que cerca de 32% desses pacientes vão sobreviver. Enquanto o grupo de pacientes mais velhos apresenta uma taxa de mais ou menos 22%. Já as estimativas calculadas a partir da distribuição de Weibull de longa duração foram de 31% e 17%, respectivamente, subestimando a taxa de cura no grupo de pacientes mais velhos. Dessa forma, o modelo LGWL nos traz um comportamento mais realista da doença em estudo. Bom, pessoal, é isso. Vou passar rapidinho aqui as referências, são bastantes. Se vocês quiserem, pode dar uma pausa no vídeo para tirar um print, para poder procurar. Então, vou passá-las rapidinho aqui. Bom, pessoal, eu agradeço pela atenção. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me contactar, pode me mandar um e-mail ou entrar em contato comigo através do LinkedIn. Os meus contatos estão no slide. Muito obrigada e tenham todos um bom dia.